Fala, audiência do Diário do Rio, começando mais um programa Acréscimos, futebol carioca por outros ângulos. Eu sou o Tair Alves, estou aqui com Rafael Henrique Fernandes e Felipe Lucena para a gente falar muito dessa rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro, uma rodada que só o Vasco, né, venceu dos times carioca, e mesmo assim porque jogou contra um time carioca, ou seja, a coisa tá feia. Futebol aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar do empate do Flamengo contra o Corinthians, né, gol do Gabigol que o VAR demorou 2 dias para revisar. Vamos falar também do Botafogo, que perdeu para o Santos com um mini míssil aleatório do Marinho. E vamos falar, claro, também do clássico entre Vasco e Fluminense, que aconteceu no sábado, em São Januário. Toca a musiquinha. Bom, vamos começar então falando do Flamengo, que empatou com o Corinthians 1-1. Gol do Cleison, né? Do Corinthians, gol de pênalti. E o nosso querido Gabigol, que é o artilheiro do Brasil nessa temporada, né? Tá com 19 gols, parece, ou 20 quase. Empatou com o menino lá da Ferroviária. E aí, o que a gente pode falar desse Flamengo? Que a torcida não tá muito feliz. Já são 2 partidas sem vencer do Flamengo. Como Crise assim? da Gávea. Esse elenco milionário. Pois é, o Flamengo em uma semana saiu do céu pro inferno, né? Ganhou do Goiás, goleou por 6-1 no Maracanã. Jesus foi do céu pro inferno. Nem tinha pensado nesse trocadilho, mas ficou legal. Jesus tem um auxiliar chamado João de Deus, sabia? O técnico não. do Flamengo tem um auxiliar chamado João de Deus. É mesmo? Eu sabia não. Mas então, aí foi eliminado na quarta-feira, né, nos pênaltis, vale dizer, o Flamengo não perdeu, mas foi eliminado. Sim. E ontem empatou fora de casa, o que para muitos pode ser considerado um bom resultado, mas para a torcida do Flamengo exigente do jeito que tá. E para um time que quer brigar pelo título, né, como é o Flamengo, né? O pior foi a chance desperdiçada, porque o Palmeiras perdeu, né? Então era a chance de aproximar de ali, encostar ali, e o Palmeiras tá... E o Santos ganhou, então já se distanciou um pouco. É outro que se distancia. O Santos agora é líder junto com o Palmeiras, tá em segundo porque perde no saldo de gols, mas tá com a mesma quantidade de pontos e o Flamengo ficou um pouquinho para trás ali com 21 pontos. Hoje tem encostado mais nos dois. Flamengo pressionado, né? Agora para jogar contra o Emelec quarta-feira pela Libertadores, muda a chave, muda a competição, mas a torcida não está satisfeita e se voltar de lá com uma derrota, a pressão fica ainda maior, né? E o que é possível, né? O que é possível, porque jogar contra o Emelec fora de casa é difícil. Ela não tem altitude, né? Esse time do Emelec também não mas é um estádio muita pressão da torcida. Não é grande coisa, mas é um estádio caldeirão, típico de time Libertadores raiz mesmo. O Flamengo, a gente lembra, venceu o Emelec ano passado na Libertadores, né? Com 2 gols do glorioso Vinícius Júnior, que hoje está no Real Madrid. Virada, né? Começou perdendo esse jogo. Virada. O Flamengo dessa vez não vai ter Vinícius Júnior, assim como não vai ter Arrascaeta. Everton se machucou Ribeiro, no jogo contra o Paranaense e o Everton Ribeiro. E o Vitinho também. E o Vitinho, né? Ou seja, perdeu boa parte ali do setor criativo, né? Sim. Esse jogo contra o Emelec ano passado foi um cenário muito parecido com esse. O Flamengo precisava vencer, estava num princípio de crise ali. Acho que tinha tido uma eliminação recente também, não sei se da Copa do Brasil também. Mas estava num cenário muito parecido com esse de quarta-feira agora. Tensão na Gávea. O Flamengo, a gente lembra, foi eliminado da Copa do Brasil. Jogou o Campeonato Brasileiro ontem, vai jogar com o Emelec quarta-feira, ou seja, uma maratona, 3 competições diferentes. Sim. Mas agora o Flamengo já não tem mais a Copa do Brasil, né? A torcida tá brava, mas... menos uma competição pra disputar. Não devia nem reclamar a torcida, né? Que descansa o elenco, é um campeonato a menos, devia ficar feliz com essa eliminação. Mas teoricamente a Copa do Brasil era a chance de título mais fácil que o Flamengo tinha nesse ano, por conta da dificuldade, menor dificuldade na teoria, né, dos times que enfrentaria do que das outras competições. Então por isso que a torcida ficou chateada, né? Pelo momento da competição, ele tá mais perto da final. Também, menos quantidade de jogos. Já entrou nas oitavas e tal. Exatamente. Agora, falando especificamente do jogo de ontem, da partida de ontem do Flamengo contra o Corinthians, chama muito a atenção como o Flamengo sentiu a falta do Arrascaeta, né? Ali no setor de meio de campo e tal, não conseguiu criar muito, o Everton Ribeiro que acabou se machucando não foi bem. O Flamengo teve a estreia do Gerson, né, que foi contratado ali a princípio para fazer a função de segundo volante nesse time do Flamengo, e ontem, por exemplo, ele já foi escalado na ponta, atuando pelos lados. Ele é versátil, ele consegue jogar assim, no Fluminense ele jogava. Mas ele é lento. Pois mas a principal função dele é ali, aquele tipo box to box, né, aquela... que busca o jogo e ataca. De preferência ele não jogar na ponta. Eu lembro que ele rendia muito mais no Fluminense quando jogava perto do gol. Porque ele conseguia finalizar bem, como um meia centralizado, né? Não pela ponta. Ele mais recuado como volante, ele como ponta, o rendimento dele cai bastante. Ele é muito mais útil ali naquele último meio campo, que o cara que encosta os atacantes. Ele é muito mais útil. Só que ali é o Diego, né, que joga, ou o próprio Arrascaeta. O Diego já foi recuado para volante, talvez dá para fazer umas trocas no posicionamento ali.
Pois é, mas então é isso. O Flamengo agora tentando encaixar essas novas peças aí, né? O Gerson que Pelo menos o tende a Flamengo ser tem titular. muito elenco, né? Tem gente pra poder... E o suprir Jorge a Jesus falta. gosta disso, né? O Jorge Jesus tem essa coisa de não repetir a escalação, Técnico de rodar o europeu, elenco. técnico europeu gosta É outra de fazer. mentalidade, pois é. E tá chegando, talvez, né? Essa novela, o Felipe Luiz. Felipe Luiz tá muito Luiz, perto né? de acertar. Nossa, esse time do Flamengo vai ficar aí com Rafinha, Felipe Luiz, Diego Alves, aí tem Arrascaeta, aí tem... Diego, que é um jogador da Europa Aí também. tem o Everton Ribeiro, aí tem Gabigol no ataque. O Gerson, Muito agora. jogador de Rapaz, pé. você imagina se esse time não ganha desse Se ano, não hein? ganhar nada, vai ser. A torcida vai ficar feliz? Mas tem tudo pra ganhar, porque é um timaço, né? Gente, muitos bons jogadores. E a juntos. gente, vocês estavam falando aí de Copa do Brasil, Libertadores e tal, dependendo do chaveamento, né? Pô, o Flamengo vai jogar agora com o Emelec, né, cara? Pô, vou combinar, né? O Flamengo vai passar pelo Emelec. Futebol, né, cara? Vai Se não Futebol, passar- se não não dá pra passar, cravar meu, nada, se não né? passar, Mas a tendência é que É passe, que né? passa. E de repente, pô, esses times aí surpreendem, né? Tem um monte de time aí, pô, alguém vai cravar que o Palmeiras vai passar Perder pro Ceará. pelo Godoy Cruz lá, da Argentina. é. Time argentino, é time chato, né? Pô, 0x0, 1x0, eles são mestres em fazer isso, né? A eliminação pro Atlético Paranaense, eu acho que a torcida não tem tantos motivos pra ficar muito nervosa, porque é um time bom, um time arrumadinho e tal. O Flamengo sempre tem dificuldade de jogar contra eles. Mas se perde pro Emelec, foi eliminado da Libertadores, aí a crise é justa, eu acho. Aí a torcida tem direito de cobrar mesmo, de Aí verdade. Jesus vai ter que fazer Aí milagre. Jesus vai ter que dar o jeito dele. Dá teu jeito aí, Jesus. Bom, vamos falar agora de Vasco da Gama. O Vasco da Gama venceu finalmente, quer dizer, finalmente não, né? Não, já. Mas Sempre vence o Fluminense. venceu, né? Nos últimos 4 jogos, o Vasco venceu 3 no Campeonato Brasileiro. Mas só tem um Campeonato Brasileiro para disputar, né? No momento, até o final do ano. Então, dos últimos 4 jogos, venceu 3 e perdeu uma, que foi uma derrota para muitos causada por um erro do VAR, né? Não é nem um erro do juiz, o erro do VAR. Uhum. E se não, pelo menos do empate, o Vasco sairia dali. Um jogo difícil contra o Grêmio, fora de casa, na outra rodada, né? O Vasco venceu o Fluminense no sábado, jogo em São Januário, Sim. jogo 11 horas, horário atípico, um Lembra calor danado. aquele bordão do Galvão que fala, tá difícil, chama o Chile? Pro Vasco tá difícil, chama o Fluminense. O Vasco sempre tá em crise, joga o Fluminense e ganha do Fluminense. E aqui, se vale um elogio, eu tive lá no jogo, sábado, o ambiente que a torcida do Vasco fez, a atmosfera daquele dia, talvez por ser um jogo com sol, apesar de não estar tão calor assim no Rio de Janeiro, mas O horário ajudou, né? tava bastante sol, então tava quente de certa forma. Muita gente em São Januário, estádio abarrotado, como se fosse o Vasco raiz dos anos 2000, naquela época Mas que é tinha um porque timaço que empolgava a torcida, O que ela fato de ser um torcida clássico, lotava sempre, o sabe? fato de ser um clássico lá em São Januário, o movimento, as pessoas Também, ficam motivadas aí. E também. toda a rivalidade também, história Sim. do Fluminense, que estão de lado. Mas foi do um Maracanã. ambiente legal causado em São Januário pela torcida no sábado. E o Vasco jogou bem? Jogou pro gás, não é que não jogou mal, mas também não encantou. Eu acho que a vitória do Vasco foi muito beneficiada por conta das 2 expulsões, aquilo facilitou muito pro Foram Vasco. justas as expulsões, você achou? A do Digão sim, a do Frazan eu achei exagerada. Eu acho que o cartão amarelo ali, porque não era... Ainda vinham 2 pelo lado, assim. E a bola tava em disputa. Tava né? em disputa e vinham 2 pelo lado, então eu acho que... Não dava pra Dava pra ter caracterizar segurado como o o- último homem ali. Pois é, o VAR não interferiu, né? Porque quando a expulsão Podia. direta podia interferir. Não foi o segundo amarelo, foi um vermelho direto. Não sabemos por quê, de repente. Errou no outro jogo, vai saber, né, o que se Eu passa. até acho que o Vasco jogou melhor também, mas não foi um jogo... Foi um jogo bom, assim, de ver movimentado, mas não foi um primor técnico, tático, né? Foi um jogo meio poucas chances, meio amarrado. Mas foi legal de ver, movimentado e tudo mais. Foi. Só que o Vasco foi beneficiado, além da expulsão do Frazan, na minha opinião, pelo goleiro do Fluminense. O Agenor foi muito mal. No primeiro gol, ele deu um rebote pro meio da área, que não pode dar. O goleiro tem que espalmar pro lado ou tentar encaixar. E ele armou a barreira muito mal. Eu nunca vi o goleiro armar a barreira no meio e ele ficou atrás da barreira. E ele é um goleiro lento, pesado, ele não ia ter reflexo pra chegar na bola. Ah, de repente é Então, uma nova tendência aí de armar ele- barreira. Ele tá inventando moda, né? Inventar uma barreira no meio pra correr pro lado que der. Mas não deu, tomou um gol. O gol até bonito, a falta bem batida, mas armou muito mal a barreira. Ajudou o Bruno César, na verdade, a armação da barreira. Além disso, Felipe, o Fluminense, assim que o Vasco fez o segundo gol, porque o Vasco fez o segundo gol na falta que o Frazan fez, que ele foi expulso, no mesmo lance. Então, logo depois da falta, da expulsão e do gol, assim que saiu a bola, o Ayrton entrou em campo. E ele tirou, se eu não me engano, o Pedro, Foi. se eu não me engano, para a entrada do Ayrton. Foi. Então, assim, o Fernando Diniz, ele optou por segurar os 2-1 do que tentar propriamente
ir pro ataque como um louco e empatar o jogo. Tomar Você mais concorda gol. com isso? Pô, ele tentou segurar o 2x1. Tentou segurar o 2x1. Ele tentou Por segurar incrível a que derrota. pareça, Depois ele do... preferiu se resguardar do que ser goleado, pelo menos a minha visão Sim, foi sim, essa. foi isso. Do dos que tentar mesmos criadores desesperadamente de empate empatar. de derrota com sabor de empate, Pois é. vem Segurar aí o segurar o 2x1. 2x1, né? Não, mas Mas foi isso. de certa forma foi sim. Eu acho até que ele não queria que o time recuasse tanto. Mas não tinha Mas não jeito, tinha o time peça com 2 a ofensiva menos, pra sem ficar a atacando. referência que era o Pedro, o time Pois é, eu acho que isso até facilitou um pouco pro Vasco. facilitou. O Vasco ficou no ataque muito mais tempo no segundo É. tempo por isso. No primeiro tempo foi meio dividido a Sim. ocupação de cada lado. O Fluminense ocupava o ataque do Vasco um tempo, o Vasco ocupava a defesa do Fluminense no outro, um ocupava a defesa do outro, e poucas chances. No primeiro tempo isso. No segundo, o Vasco ocupou muito mais o campo do Fluminense e acabou criando, não chances claras, mas acabou finalizando um pouco mais do que no primeiro por isso, porque tinha mais domínio ali, o Fluminense recuou demais porque não tinha opção. Quer dizer, até tinha opção, mas a opção era arriscada. E pro Fernando Diniz, que é um cara que gosta de arriscar, foi estranho ele recuar o time ali. Pois é. Eu esperava também que ele fosse tentar, de repente também por causa dos desfalques, o time tava com muito E também o horário do desfalque. jogo, o calor, do jeito Não que sei nem tava. se ele tinha peça no banco pra poder botar Talvez o um time pouco pra até cima. desumano jogar com 2 a menos. Ele colocou o Brenner, que veio do Brenner. que veio do São Paulo. Mas também é atacante, mas também não conseguiu dar fez conta, nada, não conseguiu puxar contra-ataque, enfim. Acho que ele não tinha, o Fernando Diniz não tinha nenhuma opção no banco pra tentar botar o time pra cima também. Só que ele recuou demais, ele podia botar meias, ele botou o volante. Tinha o Kelvin, ex-jogador do Vasco até, mas... que também não ia quis ajudar botar. muito. É. O que a gente pode falar desse trabalho do Luxemburgo até aqui? O Luxemburgo, em 7 jogos, né, ele conquistou 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Ele tava bem vestido, né, no jogo. Tava Ele tava com uma azul, camisa tava azul camisa- de seda, assim, É. bonita, né? Parecendo Aberto, assim, com um aquele cara do samba. parecia um Zeca Pagodinho. assim, um cordãozão de ouro. Tava elegante o Luxa, hein? Tava. elegante. Parecendo um Mas acho que é um sambista. bom trabalho, né? Ele conseguiu ajeitar o time do Vasco, ele conseguiu acertar o time dentro de campo taticamente. E apesar do Vasco ainda carecer, na minha opinião, de um centroavante e um jogador para jogar onde joga o Marrone hoje, que o Marrone, por exemplo, fez uma partida muito ruim, ele não passa por uma boa fase ali na ponta esquerda. O Ian Sassi não conseguiria jogar onde um... Talvez. Marrone joga? O Rossi não jogou. O Rossi é titular absoluto do Vasco. O Rossi talvez seja o melhor jogador do Vasco. Ele estava suspenso. Pode ser que o Ian Sassi consiga jogar ele pela esquerda. O Ian Sassi jogou pela direita, Sim. no lugar do Rossi contra o Fluminense. Mas o Marrone passa por um momento técnico muito fraco. Então acho que falta um ponta esquerda ali e um centroavante pro Vasco. E essa história de repatriar o menino Max Lopes aí? Vai Procede? ter, tá tendo? Não, por enquanto não, é só um boato. Acho que a própria diretoria não quer. Acho que passa mais por uma vontade do Maxi Lopes voltar do que uma vontade da diretoria que ele retorne. Então eu acho que isso não vai acontecer, não. Bom, o próximo jogo do Vasco é contra o líder do campeonato. O jogo vai ser no sábado, vai ser às 5 da tarde contra o Palmeiras, lá em São Paulo. Ou seja, grandes possibilidades aí do Vasco perder, claro. Mas vamos aguardar aí, porque como o Se o Rafael... Vasco conseguir empatar lá já é um bom resultado, né? É complicado esse jogo pro Vasco, hein? acho que O vai Vasco ser. jogou bem contra o Grêmio, né? De repente tá pronto uma Acho lá. que vai ser um jogo disputado Palmeiras. e meu palpite é 5x0 Palmeiras. É isso aí. Vamos então falar agora de Fluminense. Na verdade, a gente já falou de Fluminense. Não vai ser né? 5x0 Palmeiras porque o Palmeiras não faz gol, né? O time joga, joga por uma Vai ser bola. 1x0 o Palmeiras, mas gol com 40 É. finalizações. O Mas... time, o Palmeiras recua, faz um gol e recua. Aí vai ser 1x0 porque o Palmeiras recua. Porque se fosse pra cima, faria assim. Falando do Fluminense, que a gente já falou, o Felipe já deu uma pincelada aí na atuação do time aí, essa coisa toda. Mas a gente podia falar dessa a contratação do Wellington Ney, né? Falando em repatriar jogadores. Falando de Voltou- falta de peças para se colocar, o Wellington Ney Um jogo seria- desse é um... O Wellington seria um alento, puxador né, de cara? contra-ataque, jogador rápido, que até finaliza bem, mas perdia um pouco de gols, mas fez gols também, fazia alguns gols. Mas o maior mérito dele era ser um velocista, um jogador rápido de lado de campo. Pode ajudar No o jogo Pedro, desse, né? sim, no jogo desse contra o Vasco, por exemplo, se ele fica ali puxando contra-ataque, ajudaria. Não seria um time tão recuado. Se ele fica em campo, por exemplo, no lugar do Brenner. E é bom o Wellington Ney voltar. Ele disse que tá na mesma forma que estava quando saiu do Fluminense em 2012, 2013. Então, se tiver mesmo, ele foi um dos destaques daquele time campeão brasileiro de 2012. Sim. Se ele tiver no mesmo nível como ele garante, é ótimo. E é um jogador que pode dar o Pedro, um jogador que pode suprir a saída do Everaldo, que o Fluminense está sentindo muita falta de jogador veloz pelo lado do campo, o Johnny Gonzalez. Ele é rápido, mas ele é aquele jogador rápido grande, pesado, então ele não é tão leve, não é tão veloz, ele é aquele jogador de explosão. O Wellington Ney é veloz, como o Everaldo era. Ele pode ser E o muito Wellington útil ali Ney pelo tem lado do técnica, campo. né? Ele consegue Sim. cortar pra dentro, consegue... Ele pode ser muito útil pelo lado do campo, ainda mais agora que o Fluminense vai ficar com o Nenê e Ganso, que são jogadores que se movimentam um pouco. Precisa de um jogador que se movimente muito, e o Wellington Ney pode ser esse cara no quarteto ofensivo do Fluminense, junto com o Pedro ali. O Fluminense, Centroavante. a gente lembra,
tá na zona de rebaixamento, né? O primeiro clube ali da zona da confusão, como diria o Vanderlei Luxemburgo. E o próximo jogo do Fluminense vai ser contra o São Paulo. O jogo também vai ser no sábado, dessa vez aqui no Maracanã, né? O Fluminense, portanto, enfrentando um duelo clássico aí de tricolores. O Fluminense que está 7 partidas sem vencer. A última vez que venceu no Campeonato Brasileiro foi naquela goleada contra o Cruzeiro, né? Que o João Pedro brilhou, o menino João Pedro. O que é pior nesse retrospecto aí é que, tirando o jogo do Vasco, o Fluminense realmente não jogou bem, é que em outros jogos, quase em todos esses que foram derrotas, o Fluminense jogou bem, só que o time não cria, não faz gol. O time cria muito e não faz gol. Esse é o grande problema do Fluminense. Eu lembro bem, pra mim, bem marcante o empate em 0x0 contra o Flamengo no Maracanã. O Fluminense jogou muito bem, conseguiu dominar o jogo, talvez, e não conseguiu a vitória. Contra o Santos no começo do Campeonato Brasileiro também, lá na Vila, jogou super bem e não ganhou porque não perdeu muitos gols. Enfim, é o mesmo time que fez aquela virada fantástica contra o Grêmio, é o time que perdeu esses jogos todos. O que tá faltando, de fato, é encaixar, fazer gols. O Pedro voltou, tá fazendo os golzinhos dele, fez gol contra o Vasco, pode ser que ele resolva, mas ele sozinho não vai resolver. Tem que ter mais jogadores marcando. O Nenê pode ser um cara que, com uma bola parada ali, faça alguns gols. Enfim, claro que falta do Fluminense é isso, fazer gols. O time cria, mas não faz gols. E o Fernando Diniz prometeu isso, falou que agora as jogadas iam encaixar, o time ia começar a fazer gols, os resultados iam vir, mas por enquanto nesses jogos depois da volta da Copa América ainda não aconteceu. Bom, vamos falar agora então do Botafogo. O Alvinegro Carioca perdeu para a equipe do Santos, grande clássico do futebol brasileiro, inclusive, né? Santos e Botafogo, de Pelé e Garrincha. Dessa vez teve Pimpão e Soteldo ali. Muito bom. Para pontuar essa rivalidade. Mudou só um pouquinho. O Botafogo perdeu por 1x0 o gol do Marinho. O Marinho disse que foi um chutaço de fora da área, disse que foi um mini-míssel aleatório. A gente não sabe, faz a menor ideia do que quer dizer isso. Que merda, hein? Porra, não sabia. Mas ele disse que é um mini-míssel aleatório. E o Botafogo perdeu. O Botafogo com o Eduardo Barroca chegou ao terceiro jogo sem marcar um golzinho sequer. Uma vez que o Botafogo fez um gol foi na vitória contra o CSA lá em Alagoas. O Eduardo Barroca que já está sendo muito criticado pela torcida. Nas redes sociais. Por conta desse Acabou estilo de jogo aí, de toque de bola, mas só tem toque de bola, do goleiro pra zaga, a zaga no máximo chegando no lateral, que volta. Time que agride pouco, né? É a mesma crítica que faz ao Fernando Diniz. Tem gente também pedindo a saída do Fernando Diniz do Fluminense. Eu acho que o torcedor tá tendo um pouco de paciência com esses dois treinadores. A questão do Botafogo, é claro, como a gente até já falou aqui no programa outras vezes, é que o Botafogo tá pelo menos os 2 níveis aí abaixo, até porque o Barroca chegou bem depois do Fernando Diniz, né? Com relação a esse trabalho de posse de bola, o Botafogo tem conseguido manter a posse de bola, então, mas não agride, não faz nada. Entendeu? Tá em outro estágio, né? Então não tá... e esse dado de que não faz um golzinho a 3 jogos é o que amarra bem essa... E o pior é não criar, né? E até, pois não cria, e quando cria, sei lá, não consegue aproveitar, finaliza mal. Teve uma chance com o Cruzeiro no jogo 0x0 com o Pimpão, que ele estou pra fora. Nesse jogo contra o Santos, teve uma chance que a zaga do Santos saiu jogando errada e o Eric... Era só rolar a bola pra entrar da área, tinham 2 jogadores do Botafogo livre, ele tentou dar um calcanhar lá, se enrolou todo. E isso acabou gerando um contra-ataque pro Santos que quase... O Eric caiu muito de rendimento, né? Sim, eu acho que essa questão ofensiva do Botafogo passa também pela queda de rendimento do Eric, né? Tinha sido um dos grandes destaques do time. Sendo chamado de Rei do Rio, né? Peléric, agora não tá conseguindo mais render o esperado. O Botafogo vai enfrentar o Flamengo, o próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro. Botafogo e Flamengo, o jogo vai ser no domingo às 4 da tarde, é um clássico. A gente não sabe como é que vai ver esse Botafogo, de repente jogando com o Flamengo consegue, né, equiparar as coisas ali, né? Clássico vai na vontade, vai dar um jeito e... Geralmente clássico é mais equilibrado por isso. As forças se igualam na raça ali, na vontade de vencer o jogo. Talvez o Botafogo mude até também um pouco o estilo de jogo, né? Pô, vai estar jogando, por mais que jogue o Flamengo, vai estar no Rio. Tem que ver como que vai pegar o Flamengo, né, depois desse jogo contra o Emelec, se vai pegar um Flamengo muito pressionado ou um Flamengo mais relaxado por uma vitória ou um bom resultado lá. Bom, pessoal, é isso. Vamos ficando aqui com mais um programa Acréscimos. Não foi uma rodada boa para os times do Rio, né? Mas vamos esperar aí pelo menos no meio de semana aconteça alguma coisa. No final de semana também tem clássico. Esperar que mude aí. Vão ser jogos difíceis. Fluminense pega o São Paulo, Vasco pega o Palmeiras, mas vamos ver. Perfeito? Quer falar alguma coisa, Rafael? Não. Você tá com uma carinha boa, né? Tá com a carinha boa. Postou foto no Instagram. Temporal. A foto tá bombando no Instagram lá do Rafael Henrique Fernandes. Deixa o like lá, ó. Deixa lá o like, deixa um comentário também, deixa um elogio carinhoso pro nosso Rafael Henrique Comenta Fernandes. lá, atemporal. É isso, galera. Acréscimos volta na semana que vem. Um abraço.